Olá pessoal, então vamos a uma questão olímpica para a preparação de Olimpíadas de Matemática nível 3. O enunciado da questão fala o seguinte: seja A, essa matriz que você tem aí, se você observar é uma matriz 8 por 8, 8 linhas e 8 colunas, e ele pede para que você mostre que o determinante de A é mais ou menos A2 mais B2 mais C2 mais D2 mais E2 mais F2 mais G2 mais H2 elevado à quarta potência. Então, qual a ideia? Evidentemente, se você pega uma questão como essa, evidentemente a saída não é calcular o determinante diretamente da matriz utilizando por exemplo, o teorema de Laplace ou a própria definição de determinantes. Esse não é o melhor caminho. Se você pega uma questão como essa, que é uma matriz muito grande, e você quer estabelecer o valor do determinante, certo? Você tem que desconfiar inicialmente que seria necessário utilizar alguma propriedade, há algo de especial nessa questão. E o que nós vamos fazer é o seguinte, o que nós podemos perceber é o seguinte: se eu pego essa matriz A, que é essa matriz que é oferecida, e multiplico pela transposta dela, lembrando para vocês que a matriz transposta é aquela que é obtida de A, escrevendo-se as linhas de A como colunas, a partir do momento que eu pego a matriz A e multiplico pela sua transposta, você pode perceber que a matriz que eu obtenho como resultado, ela vai ter a diagonal principal como sendo a soma de A2 mais B2 mais C2 até H2. Aqui eu coloquei mais resumido, mas essa soma aqui é a soma dos quadrados de A2 até H2. Esses elementos, ao fazer o produto das duas matrizes, esse elemento A2 mais B2 até H2 se repete ao longo da diagonal, enquanto que todas as demais entradas da matriz vão ser iguais a zero. Então a ideia por trás dessa questão é exatamente essa. Se eu pego a matriz A e multiplico pela transposta, tá certo? Eu obtenho essa nova matriz aqui. Só que essa nova matriz, ela tem uma coisa muito boa. Ela está cheia de zeros. Na verdade, os únicos elementos que não são nulos são os elementos da diagonal principal. E nesse caso, é muito simples calcular o determinante dessa matriz aqui que eu obtenho. Quando você tem uma matriz que é diagonal, que é essa matriz que fora da diagonal todos os elementos são nulos, o determinante é simplesmente o produto dos elementos da diagonal. Só que nesse caso, os elementos da diagonal são todos iguais. Portanto, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar essa igualdade, vou calcular o determinante no primeiro membro e vou calcular o determinante no segundo membro. Assim, ao calcular o determinante no primeiro membro, o que é que nós temos? Ficamos com o determinante de A vezes a transposta de A, enquanto que o determinante do segundo membro seria o produto dos elementos da diagonal. Tá certo? Se você observar, todos os elementos da diagonal são iguais e é exatamente essa soma de quadrados. Só que isso vai aparecer 8 vezes. Portanto, det de A vezes A transposta vai ser aquela soma de quadrados elevada a 8. Só que o determinante do produto de matrizes é o produto dos determinantes. Então, o det de A vezes A transposta é o det de A vezes o det de A transposta. Enquanto que no segundo membro eu apenas repeti. Aqui é hora de usar uma outra propriedade de matrizes que é de conhecimento da teoria, que o determinante da matriz transposta é sempre igual ao determinante da própria matriz. Então, se nós fizermos essa substituição, temos aqui det de A, o det de A transposta é igual ao det da própria matriz, portanto, ficaremos no primeiro membro com o determinante de A ao quadrado igual à soma de quadrados elevado a 8. O que nós podemos fazer aqui é passar, então, uma raiz quadrada, resultando então que o determinante de A vai ser mais ou menos, quando nós passarmos aqui a raiz quadrada, certo? Esse 8 vai ser extraído da raiz como 4. Então o determinante da matriz A é mais ou menos a soma desses quadrados elevado a 4, que é exatamente o que se pedia para mostrar na questão.
Então, excelente questão envolvendo o conteúdo de matrizes e determinantes.